Nós estamos gravando essa aula no dia 12 de abril e isso significa que praticamente um quarto do ano já se foi, então são quase uns 30% do ano já passou. Isso me fez recordar que no início desse ano eu atendi um caso muito brevemente, um dos alunos mais breves que eu atendi, porque ele contratou meu trabalho trimestral e a primeira tarefa que eu dei a ele foi começar a treinar. Ele era um adulto já de 51 anos, criado com a avó, com uma absurda necessidade de buscar a aprovação das pessoas e que dizia, assim como muitos desses alunos que têm esse padrão, que queria se tornar 1% daquilo que eu era. E esse foi um aluno breve, porque quando nós começamos o trabalho, ele só tinha uma coisa para fazer. Ele só precisava realmente começar a treinar. Ele tinha dinheiro. Ele é um cara muito trabalhador, o dinheiro não era o problema, ele tinha reservas, ele tinha todas as maneiras de fazer exatamente aquilo que eu pedisse, independente do custo. Aí ele começou a treinar e na primeira semana ele foi 2 vezes e eu disse, ok, tudo bem, foste 2 vezes. A questão é por que não deu para ir mais? E naquele momento ele cancelou o trabalho, pediu estorno, porque disse que ele não sabia que ele teria que fazer mais do que aquilo que ele consegue. Bom, eu devolvi o dinheiro, contei com uma sessão única, apesar de ter passado 10 dias de trabalho, estornei o resto e ele disse, quando eu me sentir preparado para voltar, eu vou voltar. E eu falei, tu nunca mais vai me ver na sua vida. Você vai passar o resto da sua existência vivendo como esse homem lamentável que você fez até hoje. Nunca mais você vai ser meu aluno, provavelmente de ninguém. A única coisa que vai sobrar para você é ser um homem dramático, sentimental, vergonhoso como você é. Eu bloqueei e nunca mais ouvi falar da pessoa. Chances são que ele vai passar o resto da vida sendo exatamente isso. E por que eu estou contando essa história? Porque a aula de hoje é sobre como deixar de ser frágil. E eu, enquanto um artista em meu core, eu tenho todas as fragilidades na observação e na interação com o mundo possível. Há 8 anos, a minha atuação enquanto mentor, enquanto vim aqui e treinar homens, seria simplesmente impossível, porque eu já fui esse homem sentimental que buscava a aprovação de tudo e todos. Eu não conseguia ter nenhum comportamento, nenhuma ideia objetiva, quanto mais encarar o mundo ao meu redor. A única coisa que eu buscava era fazer as coisas que eu sentia vontade, que eu sentia que era capaz de fazer. Eu ficava sempre buscando sentir, 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 e quando o homem busca sentir, é ali que ele se fragiliza. Não que ele não possa sentir, nós vamos chegar nesse ponto depois, mas a questão é buscar sentir. Depois de todo o meu treinamento, depois das coisas que eu passei para chegar até aqui, eu concluí algo que eu gostaria de ter sabido desde a minha adolescência, que homens não têm liberdade para sentir. Ainda assim eles sentem. Quer dizer, tu não pode fugir daquilo que te faz em partes humano, que é você vai sentir. Mas você não pode depender de sentir para agir. No caso daquele aluno de 51 anos que a cada 15 minutos enviava uma foto chorando, lacrimejando ou algum áudio com um drama diferente, não foi capaz de cumprir nem a mais básica e simplória das orientações, é alguém que sempre busca sentir, que busca sentido das coisas, que busca significado, que busca como elas controlam a ação dele. E isso nunca, jamais faria um homem forte. O que nós temos que considerar aqui enquanto a fragilidade? Entenda que a fragilidade é como as coisas controlam o teu comportamento. Ou seja, coisas que não estão sob o teu controle, que controlam o teu comportamento. Como que elas decidem por você, como você deveria agir. No caso desse aluno, ele não conseguiu cumprir com uma atividade simples e não somente, ele não foi capaz nem de sequer dizer, eu não consegui fazer tudo isso, o que eu posso fazer? Talvez na próxima semana eu consiga, eu preciso de um pouco mais de tempo. Ele não foi nem capaz de negociar, nem capaz de expressar o que estava acontecendo. Ele simplesmente deu para trás, me culpou e ainda assim pediu para sair.
Isso é fragilidade. Porque a pessoa não enfrentou dificuldade alguma, simplesmente recuou fazendo aquilo que ele sentia vontade de fazer. Lembrem, homens não têm liberdade para sentir. Se nós vamos falar de fragilidade, nós temos de falar do seu extremo oposto, que é a força. A minha definição de homem forte foi observada quando eu pensei, o homem, para ser forte, ele precisa ser comparado com algo que seja comparável. Então, como seria a força do homem? Dá para comparar isso com outros indivíduos? Não, porque sempre vai ter alguém mais forte, seja fisicamente, emocionalmente. Então, essa não poderia ser a comparação. Então, a única comparação de força que o homem tem é ele mesmo, são os seus impulsos. Quer dizer, a única maneira que o homem tem de ser forte é ser forte contra os seus desejos, contra os seus descontroles. Logo, a fragilidade é quanto o homem é suscetível aos seus descontroles e a força é o quanto ele é resistente aos seus descontroles. Descontroles se entende como impulso. Então, homens que não são capazes de controlar desde a sua força física, seus impulsos, seus desejos ou suas emoções, seriam homens frágeis. Logo, dentre eles, você encontra desde os narcisistas, aos estupradores, aos homens que formam as prisões. Aquilo é frágil, aquilo que é a fraqueza. A força do homem está em seu exato oposto. Está no homem que tem controle sobre aquilo que ele faz, independente do que sente, e naquilo que ele escolhe viver. Porque suas emoções, seus sentimentos não ditam como ele vai agir. Não que ele não sinta, ele sente, mas ele tem objetivos, ele tem coisas a serem realizadas e esses objetivos é que guiam as suas ações. Eu não estou falando de desejo aqui, eu estou falando de drama, eu estou falando de descontrole. Porque se você sente desejo de ter uma pessoa, significa que você vai ter que criar uma série de comportamentos, de mecanismos para você se aproximar dessa pessoa. Você tem um desejo, mas você não vai simplesmente tomar aquilo, você vai construir. Quando eu falo de sentir, não é que você não vai fazer nada que você sinta a fim de fazer, mas você não vai agir impulsivamente por aquilo. Penso que seja um ajuste fino, mas que vocês conseguem entender. Porque aquilo que é objetivo é o que tem que ser, o que tem que estar em primeiro lugar. Um exemplo simples é que homens que não conhecem as suas emoções tendem a agir sentimentalmente, fazem birra, fazem chantagem emocional e justamente porque eles não compreendem o que eles sentem, que eles agem assim. Quer dizer, pelo fato de que eles são homens fechados, obtusos, frágeis, eles agem mais sentimentalmente do que um homem que tem consciência sobre suas emoções e sentimentos e sabe o que tem que separar disso. Então, tipo, ok, esse é um desejo meu, hoje eu posso realizar, esse é um impulso, eu não posso agir dessa maneira. Essa é a diferença entre a fragilidade e a força que o homem precisa compreender em si para que vá ditar quais ações ele vai executar. Quando você tem desejos, por exemplo, você quer comprar um carro, bom, você precisa de habilidades que levem a ter dinheiro para você comprar esse carro. Logo, você precisa controlar impulsos de gastar o seu dinheiro, enquanto organiza sua vida, treina habilidades que te levam a ter dinheiro para que você possa comprar esse carro. Quanta força é necessário para um homem fazer para que ele pense nesse longo prazo e ele consiga construir o caminho até aquilo que ele quer atingir? Pois é, se fosse um homem frágil que cede a todas as suas vontades, seus desejos, ele nunca chega lá. Então vocês começam a ter a ideia do que é a separação entre a fragilidade e a força de um homem. A fragilidade é fazer aquilo que ele está a fim de fazer, daquilo que ele deseja, que ele sente, sempre de acordo com o que o interno dele diz. A força é fazer aquilo que o objetivo dele diz. Então você tem ali dois níveis completamente diferentes de consciência. A consciência funciona da seguinte maneira. Ela sempre vai da sobrevivência até o divino. Divino sendo o último estágio de consciência humana. Então você tem ali no início sobrevivência, emoções, autoanálise, objetivos e serviência. Depois vem a parte divina, a parte de perda do ego, etc. Mas isso é uma outra aula. O que acontece aqui é que a parte da fragilidade é justamente o homem que tem a sua vida guiada por aquilo que ele precisa sobreviver e que ele precisa sentir, porque ele é controlado
com isso. Quando o homem começa a se direcionar para a autoanálise, a construção do seu objetivo e agir mais desta maneira, começa a ter força. Por que isso é importante? Porque a vida vai te derrubar. Eu sei, a minha me derruba com uma frequência maior do que eu gostaria de admitir, mas ela me leva ao chão algumas vezes por ano. No meu cálculo, a cada 3 meses eu tenho pelo menos alguma crise de alguma coisa que eu preciso mudar. E o que eu faço? Eu me retiro, eu observo aquilo que preciso fazer, entendo todos os meus sentimentos, minhas emoções, o que me levou até ali, e eu começo a criar um caminho para sair. Isso significa que eu vou ter que adquirir habilidades novas, enfrentar medos, nojos e deixar coisas para trás para que eu possa construir um caminho diferente. Não quer dizer que eu não sinto. Eu sinto, eu estou admitindo, eu sou um homem bastante sentimental. Mas significa que, em meio aos meus sentimentos e emoções, eu sempre busco uma maneira de voltar ao meu objetivo e às coisas que vão me construir. Isso não significa que eu não tiro dias de folga, que às vezes eu não faço exatamente o que eu tenho vontade de fazer, mas que, em primeiro lugar, eu faço aquilo que eu preciso. Se eu tenho força de controlar os meus impulsos, sejam os alimentares, sexuais, ou sejam qualquer outros impulsos, para focalizar primeiro na minha tarefa, no homem que eu preciso ser e que as pessoas precisam de mim, depois eu posso obter os benefícios, ter o repouso, jogar videogame, transar, eu posso fazer o que eu quiser. Porque primeiro eu fiz aquilo que me faz mais forte. A ideia é bem básica. Primeiro inflexível, depois flexível. Isso faz com que um homem seja forte, porque primeiro ele vai construir mecanismos que organizem a sua vida, que treinem seu autocontrole, e depois ele vai aprender como flexibilizar. Quando ele pode tirar férias, folga, ficar no videogame, sair com as pessoas, beber um álcool, fumar um charuto, um cigarro, quando ele vai fazer qualquer uma das outras coisas que trazem prazer a ele, mas um prazer enquanto recompensa, não um prazer enquanto fuga. Um homem frágil usa o prazer enquanto fuga. Um homem forte usa o prazer enquanto recompensa. É o presente, é chegar da batalha e poder se alimentar. É o banquete. E isso, cedo ou tarde, sempre nos leva ao sintoma da fragilidade do homem nas suas relações. Porque o homem que é frágil, o homem que não tem este autocontrole, que não tem esses objetivos, que é sentimental, que depende de sentir, que age de acordo com aquilo que ele está ou não está a fim de fazer, ele sempre irá inverter os posicionamentos nas suas relações. Por quê? Porque ele está sendo feminino. Aquele sujeito com o qual eu citei no início da live nunca teve uma namorada, era um homem de 51 anos, virgem, e obviamente assim continuaria, porque não havia um homem lá. Isso não significa que todo homem virgem é feminino, blá 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 blá. O que interessa aqui é que, naquele caso em específico, por não haver um homem presente, esse homem também nem sequer corria riscos de chegar em alguém, estar em alguém, e nenhuma mulher iria vê-lo também enquanto um homem real. E quando esses homens frágeis estão em relações, eles invertem totalmente o papel masculino e feminino da relação, porque fazendo só aquilo que eles têm desejo de fazer, eles vão se tornar como crianças birrentas, crianças fracas, preguiçosas. E com o passar do tempo, a mulher vai tomando cada vez mais espaço da relação. E então você chega ao ponto onde você tem polos opostos, a mulher completamente enojada do homem, provavelmente nesse ponto ela já não consegue mais nem transar com o sujeito, porque a excitação da mulher depende de uma continuidade de fatores a partir do homem, para que ela queira ceder o sexo a ele. E nesse tipo de situação, você tem esse sintoma. A mulher não quer dar e o cara pode só querer por querer saciar o próprio prazer, ou seja, nem com parceira ele se preocupa mais. E é o típico homem frágil que não controla como ele reage às suas emoções, que não tem objetivo, não corre riscos, não busca se construir e acaba, no final das contas, masculinizando a mulher e condenando a sua família a uma vida medíocre. Essa é uma das coisas que os homens mais precisam compreender. Se eles não estão batalhando por mais, desde o físico, a renda, aquilo que eles vão entregar, primeiro, eles estão se tornando inúteis na relação, porque a função do homem, enquanto a carne é mais barata do mercado, é prover.
E depois disso, a mulher vai se masculinizar, porque a mulher não consegue deixar as coisas que estão para serem feitas paradas. Ela vai começar a fazer. Ela vai desde lavar mais louça, limpar mais a casa, buscar resolver os problemas que o homem não resolve. E o resultado é que ela termina com uma criança grande com ela, irritada, numa relação que vai acabar, e o homem cada vez mais preguiçoso. Economia de energia. Ele se feminiliza, ela se masculiniza. Tudo isso começando de um homem que é frágil e depende de fazer o que sente a fim de fazer. Todo esse controle emocional que eu sinto aqui depende de você compreender aquilo que está sentindo, saber nomear e descrever essas emoções, treinar a sua disciplina, que pode ser feito com corridas, com esportes de luta, com treinamento, a construção de uma rotina organizada que a pessoa repita diariamente, e objetivos que guiem essas ações, ou seja, elas têm que ter um propósito, elas têm que ter para onde ir. Quando o homem é guiado por isso, ele vai se tornar um homem forte, porque ele terá conhecimento, controle sobre suas emoções e ele saberá que caminho seguir. Daí não tem mais erro. A fragilidade já não te suga mais. O homem pode sentir, pode passar por momentos terríveis. A vida e os boletos sempre vêm. Mas ele vai passar por eles sempre se reconstruindo para se tornar mais forte depois. Ou seja, quando aquilo acontece de novo, ele tem cada vez mais consciência do que aconteceu, o que o levou até lá e como sair daquilo mais rápido e sofrendo menos. Quer dizer, menos coisas sofrem por conta do que ele está passando, dado que, em geral, o homem é aquilo que tem mais influência do ambiente ao redor. Se vocês voltarem às primeiras aulas do canal, onde eu falo do homem real, eu construí a proposição do homem real no momento mais frágil dos meus últimos anos. Quando eu tinha perdido a minha namorada, ela tinha se mudado de cidade, ela tinha seguido com a vida dela, eu estava perdendo meu peso, estava com dores, estava para operar a minha cervical depois de uma hérnia de disco que apareceu aparentemente do nada e tomou a minha vida no momento. Eu estava sozinho, eu estava numa condição bem diferente da minha atual. E a proposição do homem real veio num momento de fragilidade, mas exatamente naquela situação que eu comecei a reconstruir-me enquanto homem real. O homem capaz de liderança, autocontrole, desapego e sacrifício. Ou seja, no meio da fragilidade, no meio da vulnerabilidade, o homem que busca a construção da força, que não quer ser um homem frágil, sempre encontrará uma maneira de voltar mais forte. Demorei anos depois disso para ter um homem real formado em mim de uma maneira que não era eu que citavam as pessoas que me apresentavam ter chegado lá. Mas foi quando me tornei líder, quando passei a servir de ainda mais exemplos pessoas, quando meu autocontrole era sempre necessário e hoje todos os dias eu não posso deixá-lo de lado, quando eu precisei deixar pessoas e coisas para trás para começar projetos novos e quando o sacrifício se tornou a parte mais integrante da minha vida. Todos os dias é um sacrifício diferente para aquilo que eu quero construir. Entendam, por fim, que tudo no homem é sobre força. Seja na sua relação com as mulheres, seja na sua relação com o resto do mundo, com a família, com os filhos, não importa. Tudo no homem é sobre força. E isso não pode existir quando ele só faz aquilo que está a fim de fazer. Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Eu estou sempre de olho e eu respondo vocês. Nos vemos na próxima.